Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, desta vez para voltar à política externa e para falar dessa famosa guerra de que toda a gente ultimamente não se cansa de falar. Também eu vou falar acerca dela, embora na verdade não seja guerra nenhuma, é obviamente uma metáfora. Refiro-me à guerra económica, à guerra das tarifas que Trump supostamente agora começou, e a primeira coisa que eu tenho a referir é precisamente essa questão metafórica, quer dizer, o agrado com que os comentadores dizem Trump começou uma guerra comercial, como a guerra verdadeira, a guerra da Ucrânia. Ele está a fazer tudo para resolver, embora seja difícil com a liderança ucraniana, que é consabidamente corrupta e autoritária, pelo menos, eu ia dizer totalitária, mas isso também não serão. É uma liderança autoritária e despótica, e assim, nessas bases é difícil negociar. Mas como essa guerra ele tem feito tudo para resolver, ao ponto de até, a minha opinião, se dever começar a pensar seriamente em atribuir-lhe um Prémio Nobel da Paz, agora tem que inventar uma guerra metafórica, mas que o gosto, não é? A felicidade com que eles dizem isto, mas sempre com um ar catastrófico e apocalíptico, que o Trump começou uma guerra comercial. Ora bem, pensemos juntos. Se o Trump o que está a fazer é revidar as tarifas de importação que os outros países já tinham sobre produtos dos Estados Unidos, então quem é que começou esta guerra? Se o que ele faz é um cálculo económico através do qual está a ripostar ou está a ter aqui uma política de reciprocidade em relação aos países que já têm tarifas aduaneiras com o comércio dos Estados Unidos, porquê é que se está a dizer que ele está a começar uma guerra? Quer dizer, então quem é que começou esta agressão comercial? Aqui há 4, 5 anos, nas eleições de 2020, eu mandei vir uma camisola dos Estados Unidos, obviamente em apoio do Trump, e a camisola tinha um preço, era mais ou menos 60 euros. Eu paguei 120 euros o preço final. Porquê? Impostos, tarifas. São as tarifas aduaneiras que a União Europeia cobra aos produtos importados dos Estados Unidos, mais ou menos 100 a 110%. Eu gostava que me dissessem como é que isto é proteger o comércio livre, isto é a favor do mercado liberal, do comércio internacional. Eu gostava de saber qual é que é a lógica e qual é que é a coerência. Porque a União Europeia, como zona aduaneira e como espaço económico único, tem realmente isenção de tarifas para os países da União Europeia. Quer dizer, não se paga impostos entre Portugal e França, entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Alemanha, entre a França e a Alemanha, mas as zonas económicas exteriores à União Europeia são sim taxadas, têm impostos e são bastante elevados. Portanto, esta história do comércio livre, mas só para os nossos, então que raio de comércio livre é este? Os carros, por exemplo, sul-coreanos, os carros americanos são taxados. Aliás, o Trump já fez essa observação aqui há uns anos, quando disse que a América está cheia de carros europeus, mas os carros europeus não se vendem praticamente na Europa. Porquê? Porque a Europa tem tarifas à importação americana. Essa história da guerra comercial já existe há muito tempo. Simplesmente os Estados Unidos, aquilo era bater em mortos porque eles não revidavam, não ripostavam. Portanto, isso como primeiro ponto. Segundo ponto, o protecionismo é sempre mau. Isso não é verdade. Isso é uma espécie de um consenso, de um dogma económico recente, mas isso tem uma questão ideológica por trás, porque os grandes países de hoje em dia, ou as economias mais poderosas, mais potentes, que defenderam o neoliberalismo ou o liberalismo das relações internacionais em termos económicos, foram, num passado recente, nações protecionistas. Porquê? Porque tinham que defender as suas indústrias em ascensão. Quando as indústrias estavam a crescer e não podiam competir no mercado internacional, esses países, refiro-me ao Reino Unido e aos Estados Unidos no século XIX, protegiam as suas indústrias. A indústria da manufatura inglesa, por exemplo,
que não podia competir com a indiana, era uma indústria protegida. Quando aquilo ficou desenvolvido pelo desenvolvimento tecnológico, pelas inovações tecnológicas, as fábricas permitiram aumentar a produção e a produtividade, a partir daí eles foram a favor do mercado livre, claro, porque isso já lhes convinha, já eram, digamos, a força dominante naquele setor. E há vários casos destes, há um autor que refere isto, muito bem explicado, talvez seja um tema que eu aprofunde, eu agora não me lembro do autor, até porque é sul-coreano, mas o título do seu livro é As Nações Hipócritas, em que defende exatamente isto, e note-se que não é um autor trumpiano, este livro foi escrito antes do Trump aparecer em cena, como candidato sério, presidencial, este é para aí 2015, 2014, tanto nas Nações Hipócritas como no outro, 12 coisas que não te dizem sobre economia, ele desfaz, esse autor coreano desfaz uma série de mitos económicos, entre os quais estes, que as tarifas são sempre prejudiciais porque causam inflação. Vamos lá ver aqui o raciocínio. É verdade que, se não houver tarifas, os produtos são mais baratos, porque haverá sempre um país a produzir a mesma coisa, mais barato, com menos custos de produção. Mas também é verdade que esses países que produzem isso não têm as mesmas leis que, por exemplo, as nações europeias. Toda a gente sabe que a China tem trabalho infantil, a legislação laboral não é tão desenvolvida, o número de horas semanais, o limite não existe como cá, as condições de segurança não são as mesmas. Quer dizer, quem paga para produzir, os investidores, os capitalistas, claro que vão ter um retorno do seu investimento superior, se pagam baixos salários, se empregam a mão de obra infantil, se não têm direitos laborais desenvolvidos, claro que o custo final vai-se manifestar no produto. Isso significa que eles conseguem ter produtos muito mais baratos do que nós, mas as pessoas que lá trabalham não têm a mesma legislação do que nós. Porquê é que isto importa? Importa porque a Europa está a competir, e o mundo ocidental no geral, contra, quer dizer, uma competição injusta, é uma competição que, nesse caso, não se consegue vencer, porque os produtos vão ser sempre a um custo inferior. Por isso é que Trump enfatiza a questão que o comércio não deve ser apenas livre, mas justo. Qual é que é uma maneira válida, economicamente equivalente, de combater essa desigualdade dos custos de produção? É precisamente a imposição de tarifas. A imposição de tarifas visa, neste caso concreto que eu estou a referir, combater as disparidades do custo da produção resultantes de desenvolvimento social, manifesto na lei do trabalho, completamente diferente entre as nações ocidentais e, por exemplo, a China ou outras nações asiáticas e mesmo nações africanas. Como é que se compensa esse custo que não existe, quer dizer, esse decréscimo do custo pela falta de proteção de direitos individuais através, por exemplo, de tarifas à importação? Mas há outras questões. Toda a gente sabe que a agricultura francesa é subvencionada, é apoiada pelo Estado. Quer dizer, os agricultores franceses, num mercado totalmente aberto, totalmente livre, totalmente capitalista, não conseguiriam competir. Mas a França pretende defender aquela indústria que considera estratégica e que julgam, e é um facto, que contribui para a criação de empregos. Então, e um país que é inundado com produtos franceses subvencionados pelo Estado não tem o direito de revidar? Não tem o direito de se defender economicamente? Porquê é que as subvenções, os subsídios de Estado à produção são vistos como medidas economicamente aceitáveis e a imposição de tarifas à importação não são? São exatamente a mesma coisa. Simplesmente um custo é pago a montante e o outro a jusante. O racional económico é o mesmo. Há uma proteção às indústrias. Porque nós temos que ver uma coisa. A economia não se faz só da ótica do consumidor. Isso é o raciocínio que eu estava a desenvolver há pouco. Se nós tivermos um mercado 100% livre, sem barreiras nenhumas à importação, vamos todos ter produtos mais baratos. As manufaturas vêm da Índia, os produtos industriais vêm da China, fica tudo muito mais barato. Temos um nível de vida superior porque gastamos menos para ter o mesmo. No entanto, não temos produção nacional nenhuma e ficamos todos basicamente desempregados. E aí, quem é que paga os impostos e quem é que compra os produtos que os outros fabricam mais baratos? É que, em última análise, a economia é uma escolha entre diferentes modos de vida e diversas maneiras de apoiar a atividade ou não apoiar a atividade.
repare-se, mesmo a regulamentação é uma intervenção do Estado na economia. Só o facto de nós termos legislação laboral que proíbe os menores de trabalharem eu não estou a dizer que sou contra isso, eu sou a favor disso. Mas isso é uma maneira do Estado intervir na economia. Portanto, se o Estado intervém para umas coisas, porquê é que não intervém para outras? Qual é o limite da intervenção do Estado? Também não estou a defender uma economia comunista, estatizante, quem me conhece sabe que não é nada disso que eu defendo. Mas esta ideia que o Estado deve desaparecer por completo, então no limite, ponham-se as crianças a trabalhar, que é o que faz a China. E os Estados Unidos estão a meter uma tarifa, em relação à China também, há outros fatores, como a dívida externa, mas também para compensar essa desigualdade que tem a ver com o regime jurídico dos países, mas que se manifesta economicamente. Essas questões têm consequências, repercussões económicas. Portanto, esta ideia de que as tarifas são sempre más, em primeiro lugar, ajudam indústrias nascentes e o Estado, a comunidade, pode decidir que indústrias é que quer apoiar, como a França faz com a agricultura, por exemplo, e faz com que haja indústria, as pessoas têm emprego e as pessoas paguem impostos, o que desenvolve a economia nacional até de diversas maneiras, porque uma indústria tem sempre indústrias adjacentes que podem crescer em função dela. Essa ideia de que as tarifas devem desaparecer por completo, bem, em primeiro lugar, sejam coerentes e não sejam hipócritas, então acabem com as tarifas externas à União Europeia que já existem e às quais o Trump está apenas a responder, volto a dizer. E em segundo lugar, se é mesmo para acabar com isso, faça-se uma economia só de consumidores, importa-se tudo da China, pela densidade populacional, pelo número de pessoas que têm, vão esmagar completamente, vão inundar o mercado mundial, seja principalmente da indústria, mas não só da indústria. Importa-se tudo da China e ficamos todos desempregados, mas as coisas no supermercado são mais baratas. Isto é o ponto final que eu gostaria de desenvolver. Neste vídeo eu considero prévio, isto é uma questão que tinha que ser aprofundada. Eu estou a citar isto de memória, do que me lembro de ler e também do meu raciocínio. Uma questão final. É evidente que a imposição de tarifas aduaneiras contribui para a inflação. Não há dúvida nenhuma. Então, se eu estou a proibir produtos mais baratos do estrangeiro de virem para o meu mercado, ou impeço, na prática impeço, porque meto o imposto e aquilo acaba por não ser competitivo e essa indústria não vai para lá, ou essas empresas não vão para lá, para defender a produção nacional será mais cara. Por isso é que são necessários os impostos, não é? Senão a produção nacional vai à falência. É verdade que isto contribui para gerar inflação. Mas as pessoas que estão muito preocupadas com a inflação, agora refiro-me apenas aos Estados Unidos, será que essas mesmas pessoas já falaram do programa Dodge do Elon Musk? Que isso sim vai contribuir para reduzir espetacularmente a inflação. Sabem com o que é que os contribuintes americanos andavam a gastar dinheiro? O dinheiro que eles acordam às 8 da manhã para ir para uma fábrica no Ohio trabalhar, produzir, chegam a casa de comboio a ganhar, se for preciso, salários baixíssimos com infraestruturas degradadas. Isso lá é a mesma coisa do que cá, não se pense que é diferente. O que é diferente são os escalões superiores de rendimento. Os pobres são pobres em todo lado. O que é que esses contribuintes que trabalham para dar de comer aos filhos, para ter uma vida digna, o que é que eles andavam a pagar? Festivais LGBT no Estoril, a Rua Sésamo no Iraque, programas trans no Afeganistão, era a USA, né? A ajuda chamada ajuda externa dos Estados Unidos. Ainda se fosse para fazer um hospital na Somália, seria uma coisa mais razoável. Mas mesmo assim, teremos que perguntar o que é que o contribuinte americano, qual é a responsabilidade que ele tem, porque é que ele tem um dever de pagar um hospital noutro país. Mas não era isso. Se fosse educação, saúde, infraestruturas básicas, mesmo assim seria questionável, porque, enfim, nenhum país tem esse dever. As pessoas trabalham para desenvolver, em primeiro lugar, a sua própria comunidade e as suas próprias circunstâncias. Mas mesmo dando de barato que a ajuda é uma coisa, enfim, altruísta, importante, necessária e válida, então faça-se escolas, hospitais, estradas, infraestruturas, desenvolva-se centros de multiplicação do bem-estar, de uma visão capitalista do mundo, para haver mais prosperidade, centros de recursos humanos, que depois até possam retribuir através de impostos, ou seja, o que for. Agora, programas de transição LGBT, ou de transgénero, Rua Sésamo, a pagarem um canal que é o Político, que é de esquerda radical, propaganda pura, e o contribuinte americano é que tem que andar a pagar.
a trabalhar para pagar isto. O Elon Musk reduziu, eu penso que foi meio bilhão de dólares destes contributos perfeitamente fraudulentos, escandalosos, imorais, que os contribuintes americanos andavam a pagar, enfim, para espalhar propaganda esquerdista pelo mundo. E isto ajuda a reduzir a inflação. Porque há duas maneiras de um país ter as contas na ordem. Ou gasta menos do que produz, que é o que os Estados Unidos não faziam, porque os Estados Unidos e não fazem, têm uma dívida externa tremenda, ou começam a produzir mais para cobrir as despesas que têm. Os Estados Unidos, apesar de serem uma economia pujante, extremamente produtiva, têm uma dívida superior à produção. Portanto, e têm dívida, não é? A dívida externa dos Estados Unidos é um problema gigantesco. O Elon Musk, ao reduzir brutalmente a dívida externa, que é um problema que também ninguém falava, mas que no limite até podia fazer perigar o dólar, e é por isso que se criaram também as bitcoins como reserva de valor alternativa ao dólar. Eu volto a dizer que considero que a Bitcoin não é uma moeda, porque a moeda tem, pelo menos na teoria económica, tem de ter duas funções. Uma é a reserva de valor, que a Bitcoin é, aí, quer dizer, aí corresponde. A outra é uma unidade de troca, mas se aquilo tem uma tendência deflacionária constante, ninguém quer comprar nem vender nada com Bitcoin, porque sabem que estão a perder dinheiro no futuro, porque aquilo vai sempre valorizar. A Bitcoin pode funcionar como reserva de valor, mas jamais como moeda. Não é uma unidade de troca, porque uma pessoa, se puder manter aquilo, não vai largar. Bom, mas isto é outra conversa. O Elon Musk, ao reduzir estas contribuições escandalosas, vergonhosas, verdadeiramente imorais, está a reduzir a dívida americana e está a reduzir a inflação. Eles podem muito bem meter o excedente, o sobrante, para apoiar indústrias americanas, o que vai trazer investimento estrangeiro, vai trazer capitalização própria dos Estados Unidos, vai trazer empregos e, a médio prazo, melhores custos de vida. Talvez no curto prazo haja inflação, realmente, mas um país que no curto prazo tem tudo barato, que é a alternativa, é tudo barato, os produtos são todos baratos, vêm todos da China, da Índia, do Sudeste Asiático, de África, nós temos aqui tudo barato, mas daqui a 10 anos não temos indústria. Daqui a 10 anos, o que é que Portugal produz hoje em dia? E para pagar a quem? Pensem no assunto e cheguem às vossas próprias conclusões. Até à próxima.